Fala, gurizada. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre esse livro aqui, O Mapa que Mudou o Mundo, que é um livro escrito pelo Simon Chester. E esse livro ele vai contar a história do Will Smith e a sua contribuição para a geologia, para essa nova ciência que estava surgindo ali no final do século XVIII e início do século XIX, né? E aí ele vai abordar ali quais foram os pensamentos e quais foram as ferramentas que o Will Smith teve para contribuir com essa nova ciência que estava surgindo, né? Na sua vida profissional ele inicia ali trabalhando com topografia, passa a trabalhar com engenharia mais no início da vida adulta e vai se tornar o pai da estratigrafia. A estratigrafia ela nasce com a contribuição do Will Smith. E apesar de ter sido um cara excepcional assim, em termos de pensamento científico, em termos de praticidade, de conhecimento empírico, a vida do cara foi muito conturbada, foi uma vida difícil, sabe? Não foi de barbadinha que ele conseguiu as coisas. Ele era um filho de um ferreiro, assim, classe média, não era uma família que tinha muitas posses, não era uma família que tinha nome, né? Ele nasce em Church, ali na região de Oxfordshire, em 1779. E a região ela era propícia para incentivar esse futuro geólogo que estava nascendo. Que ele é uma região ali do Jurássico ali. E tinha vários fósseis de amonita ali que ele ficava brincando. Tinha alguns fósseis ali de ouriço do mar. E ele ficava brincando daquilo ali como se fosse bolinha de gude, né? E aí ele achava que era um negócio muito interessante, que ele ficava pegando os fósseis assim, olhando a forma. Tinha uma coleção, já estava começando a fazer sua coleção de fósseis, apesar dele não ter muita ideia do que era aquilo, mas ele achava um negócio interessante. Na sua adolescência os pais vão morrer, os pais do Will Smith morrem, e aí ele se vê sozinho no mundo, aí começa a trabalhar com topografia, o famoso badecão, né, que a gente chama aqui no Brasil. E aí a região onde ele mora ali é uma região que é a região onde que ele morava e onde que ele começou a trabalhar, onde ele foi construindo a sua carreira profissional dentro da topografia, uma região ali de Somerset ali, que é uma região geologicamente interessante também. E um ponto crucial nessa história toda é que a Inglaterra estava com uma demanda muito alta de carvão ali no final do século XVIII, devido à Revolução Industrial. Na Inglaterra, as regiões ali onde tinha um carvão do carbonífero, era um carvão de boa qualidade, era um carvão fácil de extrair, só que a região de Somerset não era tão favorecida nesses pontos, né? Era uma região ali que foi fortemente afetada pela orogenia herciniana, no final do Carbonífero. Hoje a gente chama de variscana, né? Essa orogenia. E, digamos assim, é um carvão assim todo deformado. Era um carvão difícil de tirar e por isso ele se tornava mais caro. Então, para a região de Somerset ser competitiva no mercado naquela época, qual que foi a ideia dos caras? A gente vai precisar abrir um canal. A moda naquela época era abrir canal, assim, os caras abriam canal para transportar qualquer tipo de material através dos rios e não através de ferrovia. E qual que foi a ideia dos caras? Nessa época o Will Smith já estava ganhando respeito dentro da topografia, já era um cara que estava sendo visto assim como competente. Os caras, vamos pegar um Will Smith aqui, chamar ele para trabalhar com a gente para ele abrir o nosso canal. E aí foi um ponto crucial na vida dele, que ele começou a ver a transição das camadas de rocha em perfil. Os caras abriram um buraco no chão, né? E aí descia com uma gaiolinha. E aí ele ficava vendo a transição das camadas, assim, tem um arenita, aí vem um calcário, um arenita, aí vai descendo. E ele achava aquilo muito interessante. Isso já era meados de 1795. Inclusive nessa época, o
o Hutton tá para expor suas ideias de geologia, né, de como ele via a geologia. E apesar de não ter sido umas ideias muito aceitas assim, ele não teve o prestígio social, né? Ele expõe, ele divulga suas ideias em 1795 e vai morrer em 1797. Assim, na minha visão, cara, particularmente, eu vejo que a contribuição que o Will Smith deu para a geologia foi uma contribuição muito mais robusta, assim, muito mais densa, assim, em comparação com o Hutton, né? Porque como a gente vai lendo nesse livro, era uma ideia assim, totalmente diferente do que todos à volta pensavam. E o Will Smith ele não teve contato com o James Hutton. O James Hutton ele vai morrer 2 anos depois da publicação do livro. E o Will Smith ele estava dando os primeiros passos assim na construção de sua ideia, né? E aí qual que foi a grande sacada que o Will Smith teve? Ele via aquela transição de camadas e dentro das camadas, ele trabalhou muito ali no Jurássico, no Cretáceo, na Inglaterra, ele via a configuração ali de como que os fósseis estavam distribuídos dentro dessas camadas. Então ele via, se o fóssil X está aqui nessa camada, então o carvão que a gente está mapeando, ele vai estar acima ou vai estar abaixo, ou então não vai ter carvão por aqui. E aí eu acredito que se ele tivesse um conhecimento de biologia assim mais aprofundado, ele poderia ter dado um passo a mais assim poderia ter dado alguma contribuição para a teoria de evolução do Charles Darwin, que o Will Smith ele via que os fósseis iam mudando, mas não sabia qual era o motivo. Aqui na camada A tem um fóssil, na camada B já tem outro. Por que o fóssil ali na camada A sumiu? Não sei. Eu não sabia. Ele deu até uma esbarradinha ali na extinção do Permo-Triássico, que tinha um arenito ali dessa faixa de idade, onde ele dizia assim, nesse pacote de rocha aqui, nesse arenito, não tem fóssil, nunca consegui encontrar fóssil nenhum, então fica difícil de saber o que está acontecendo. E aí ele começou a ter uma ideia. Será que eu consigo fazer um mapa geológico da região? Aí ele se juntou com os amigos dele ali, que eram os amigos mais próximos, que ele trabalhava com os caras. E aí ele consegue fazer um mapa geológico em pequena escala, um protótipo de mapa, né? E aí pensa, será que eu consigo fazer um mapa geológico da Inglaterra? Porque a ideia dele era a seguinte, que basicamente todas as camadas do mundo iriam se repetir, sabe? Então aquele arenito do Jurássico que ele trabalhava ali, onde era rico em fóssil de amonita, ele acreditava que ia ter na França, que ia ter na Itália, que ia ter ia estar espalhado no mundo inteiro. E aí ele começa a ter essa ideia assim, de construir um mapa geológico, né? E aí como ele era muito ingênuo, ele contava assim, ele conversava com os caras, ia falando assim, tem a camada A, B, C, D, e a sucessão de fósseis vai tendo essa, e minha ideia é a X. E aí por ele ser muito ingênuo nessa parte, e apesar de ter sido advertido por alguns amigos, ele vai sofrer de plágio, né? Então os caras que vão plagiar a ideia dele. E nessa fase ele começa a ter problema financeiro também. Que no final, mais pra frente, vai ser uma tremenda dor de cabeça. E aí um desses problemas de plágio vai ser com a Sociedade Geológica de Londres, que ela foi fundada ali pelo George Greenough, foi o presidente fundador da sociedade, e os caras não tinham conhecimento geológico. A Sociedade Geológica de Londres era basicamente os caras que se juntavam para tomar café e para comer bebida cara, ficar tomando vinho. Era a Sociedade de Queijos e Vinhos, eram os caras que ficavam ali de paparica, conversar geologia, que era bom nada, né? E aí o Will Smith ele vai
expor as ideias dele para esses caras. Ele já está construindo um protótipo de mapa ali do que ele acha que está sendo. Os caras vão lá para ver. Só que os caras não gostaram do Will Smith. Acharam um cara assim, caipirão, um cara que não tinha classe, que não tinha nenhum parente importante em volta, que a família não era rica. E aí os caras começam a conspirar contra ele, dar um jeito de puxar o tapete dele. E aí nisso o George ele vai ter uma ideia assim, não é o Will Smith que vai criar um mapa não, que vai criar um mapa sou eu. E aí ele tenta até criar um mapa assim, um mapa realmente feito por ele, mas no fim das contas o que ele faz é copiar o mapa do Will Smith, ele vai copiar na cara dura. É um Ctrl-C, Ctrl-V, o que acontece até hoje. A gente vê muito caso aí de algum cientista que tem contato com outro ali, que ele acha que o cara não é tão esperto, ele vai lá e rouba as ideias do cara, né? E foi basicamente o que o George fez. E aí o Will Smith ele demora mais ou menos uns 10 anos ali até ter sua ideia. Até criar realmente o mapa, vai demorar uns 15 anos. E aí realmente ele cria um mapa que primeiramente teve um impacto, mas não o impacto que ele esperava. Aí ele vai lá, cria esse mapa da Inglaterra, do país de Gales e uma parte da Escócia. E aí o George, que era digamos assim, seu principal rival, né? Ele vai publicar o mapa dele em coisa de 2, 3 anos depois, que é a publicação do mapa do Will Smith. Vai ser em meados de 1815 e a publicação do mapa do George vai ser em 1817. Aí deu dos caras, vamos jogar o Will Smith no ostracismo aqui. Foda-se o cara. E aí o que acontece? Devido às dificuldades financeiras que o Will Smith estava passando, ele fez alguns investimentos ali, ele comprou uma pedreira. A ideia dele era extrair rocha dali para utilizar essas rochas como ornamento. Só que acabou que teve a guerra entre a Inglaterra e a França, teve esse corte de gastos da economia, acabou que a rocha que ele achava que era boa ali não era. Então a pedreira dele faliu em menos de um ano. E nisso ele foi contraindo dívida. Ele se casou, teve problemas no casamento, porque a esposa era maluca. Um dos problemas que ela tinha, ela era ninfomaníaca. Então era mais um fardo do que uma ajuda de fato, sabe? E acaba que em 1819 o Will Smith ele é preso. Devido a todas essas dívidas que ele tinha, que ele contraiu ao longo da vida, ele acaba sendo preso. O que para ele foi uma vergonha, né? Então, coisa de 2 meses depois ele é solto da prisão dos endividados ali, dos devedores. E aí ele meio que se decepciona com a geologia, ele junta com a esposa, o sobrinho, que também vai ser um geólogo importante futuramente. E aí eles vão para o norte do país e ficam por ali. Só que o amor que o cara tinha por aquilo que ele construiu acabou que nunca abandonou ele, saca? Ele chegou ali no norte e já foi fazendo contato com as pessoas ali em volta, foi meio que criando uma escola a céu aberto ali para ensinar geologia para quem vivia em volta, porque ele achava que a região onde ele morava era uma região que não tinha muito conhecimento científico. Então qual que era a ideia do cara? Vou dar uma aula para esse pessoal aqui. E aí, já mais no final da década de 1820, essa galera que conspirava contra o Will Smith na Sociedade Geológica de Londres, eles vão saindo. O George Greenough ele era visto como charlatão dentro da Sociedade Geológica, que assim, entre o período que ele funda a sociedade ali, que ele se torna o primeiro presidente, até começar a chegar mais geólogos de fato, os caras vão vendo, a ideia desse cara não é boa não, o cara é picareta. E aí os caras mudam. E aí nessa época tinha um geólogo muito importante ali, que o nome dele era o Adam Sedgwick. E aí ele junta mais outros 2 geólogos importantes
que é o Roderick Murchison e o William Birkeland. O Sedgwick, ele vai propor a ideia de Cambriano e Devoniano. É dele. E a do Murchison é a ideia do Siluriano. Então esses 3 períodos geológicos são referentes a esses caras, né? E aí eles juntam assim, a gente precisa reverter esse erro que a Sociedade Geológica cometeu contra o Will Smith. E aí eles vão pensando em alguma forma de tentar reverter isso. Só que, claro, isso demorou algum tempo, e o Will Smith ainda com dificuldade financeira e começando a ter, já tá velho, né? Já tá lá pelos seus 60 anos. E aí acontece um fato muito importante, que o William Hyde Wollaston, ele era um cientista brilhante assim, na época. O cara tinha contribuição na patologia, na fisiologia, ele tinha contribuição também na mineralogia, cristalografia, eletricidade, botânica, mecânica. E aí ele pensa, qual que é a ideia dele? Ele escreve uma carta, assim, gerenciando a Sociedade Geológica de Londres, para dar um prêmio para todos aqueles cientistas que tiveram um papel importante assim, dentro da geologia, dentro da construção dessa ciência, né? E aí por ironia do acaso, 2 semanas depois o cara morre, né? Isso foi em 1828. E aí qual que foi a ideia desses 3 cientistas? Vamos dar esse prêmio, essa medalha Wollaston pro William Smith, né? Inclusive aquele mineral, aquele piroxênio de cálcio, chamado de wollastonita, que ele vai se formar principalmente em metamorfismo de calcário impuro. O nome desse mineral é dado em homenagem ao Wollaston, né? Só que aí esse prêmio só vai ser dado de fato para o Will Smith em 1831. Então ele volta até Londres ali, a Sociedade Geológica de Londres, ela reverte esse erro de décadas contra o cara, né? E aí o cara volta a ter prestígio social na sociedade científica, né? Só que isso aí acaba que ele morre pouco tempo depois, ele vai morrer em 1838, mas o valor dele foi visto, só que, digamos assim, tarde demais, né? E aí outros caras também que foram contemplados com essa medalha Wollaston, que é como se fosse o prêmio Nobel da Geologia. Foi o sobrinho dele, o John Phillips, que foi homenageado em 1945. O Charles Darwin também vai ser homenageado. O Murchison, que cunhou o Siluriano, também vai ser homenageado em 1864. O Sedgwick vai ser homenageado em 1850. E aí tem uma série de cientistas que também vai ser homenageado com essa medalha, né? E aí a gente tem o Bowie, tem o Dana, tem o Wilson, do ciclo de Wilson, ele também recebe esse prêmio. O Mackenzie, ali daquele modelo de mecanismo de rifteamento de bacias, né, que é o cisalhamento puro, ele também vai ser homenageado. O Asui também recebe esse prêmio, o Arthur Holmes. E aí eu fico pensando, cara, a gente vai ver assim na história, tantos caras assim que tiveram que eles tinham uma curiosidade de saber como que eram dados os processos, mas a gente pensa aí, o Dana, o Lyell também recebeu esse prêmio. O Dana não, aliás. O Hutton, né? O Hutton, o Lyell, o próprio Smith, o Nicolau Steno, que depois que o cara sofre umas dificuldades com a igreja, assim, ele meio que desiste da geologia. Ele desiste. E aí eu fico olhando assim, os caras
buscaram tanto saber como é que determinadas coisas aconteceram, como é que é o mecanismo, e nunca tiveram a resposta, sabe? Eles nunca chegaram a descobrir por que tal processo se formou. E hoje a gente tem. E é um conhecimento que está a um clique de resposta, sabe? A gente chega aqui no computador, digita formação de ofiolito. Pronto, a gente tem essa resposta. A gente não... A maioria das pessoas parece que... Não vou ver, deixa para depois, deixa outra hora a gente vê. E os caras não, os caras... O que pegava na frente, os caras iam estudando. Por exemplo, a gente vê o Leibniz. Leibniz, ele era médico, ele era advogado. Acho que ele se aventurou um pouco na música. E o cara, meio que competição com o Newton, ele basicamente fundou o cálculo, né? Era uma época, assim, que os caras da ciência eram os caras de ponta, assim. Os caras não restringiam apenas uma coisa. Bom, eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo aí se você achou interessante e tudo mais. E a gente se vê. Até mais. Falou, gente.